Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a parte 2 do Mundo Sombrio de Sabrina com spoilers. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar dessa parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 2 e quer ver um vídeo sem spoilers, clica aqui no izinho e vai lá para as minhas primeiras impressões, que são totalmente sem spoiler, e você pode assistir sem medo, porque no vídeo de hoje a gente vai ter spoilers. E, só para deixar lembrado aqui esse detalhe importante, o Mundo Sombrio de Sabrina já está renovado para a parte 3 e 4, A gente ainda não tem datas, não tem nenhuma informação, mas se você quer ficar a par de todas as notícias, informações, quer saber sobre quando vai lançar, quando a gente pode esperar trailers, mais notícias, etc. É só vocês seguirem o Mundo Sombrio de Sabrina Brasil no Twitter, no Instagram, aqui no YouTube. Eles têm site, eles postam todas as notícias, fotos do elenco. É muito legal. Então sigam eles lá que vale muito a pena e vocês vão ficar sabendo de tudo. Eu não sei nem por onde começar direito, porque eu preciso ser bem sincera com vocês aqui e dizer que eu fiquei um pouco decepcionada com essa parte 2. Eu acho que Sabrina é uma série que tem muito potencial e tem algumas coisas muito incríveis, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que particularmente me incomodam bastante, e isso tem muito a ver com o ritmo da série. Eu acho que a série tem um ritmo um pouco arrastado, tem muitos episódios que são os episódios que a gente chama de episódios filler, que são os episódios de enrolação, episódios de encheção de linguiça. E a gente tem 2 episódios clássicos de filler de Sabrina, Um deles que é o do Demônio do Sono, da primeira parte, e o outro que é o episódio das cartas de tarô, dessa parte 2, que é o episódio 4. São episódios que se arrastam muito lentamente e que adicionam pouco a quase nada a história em si, que está se passando na temporada. E isso acaba, obviamente, quebrando um pouco o ritmo da série. Eu sei que tem muita gente que gosta, porque em geral esses são episódios de desenvolvimento de personagem, mas eu particularmente eu acho que quebra muito o ritmo. Sabrina já é uma série que tem episódios longos, de 1 hora, às vezes mais de 1 hora até, onde nem sempre acontece tanta coisa assim. É óbvio que tem episódios que acontecem algumas coisas, que as coisas são um pouquinho mais arrastadas, Sabrina tem um ritmo próprio. Eu acho que pra parte 1 isso funcionou, porque a gente tava começando a conhecer esse universo. Acho que tinha muitas coisas que a gente queria saber mais. A gente queria saber mais sobre os personagens, quem eles são, qual que é o relacionamento deles ali dentro da história. Mas eu acho que pra parte 2 a gente precisava e esperava um ritmo um pouquinho mais acelerado, com o acontecimento de coisas mais dinâmico, para as coisas de fato andarem. Do 5º até o 9º episódio a gente tem episódios onde várias coisas acontecem, a história de fato anda, a gente tem coisas muito incríveis acontecendo, muito dinâmicas, mas os 4 primeiros episódios, eles são episódios mais devagar, que em geral demoram um pouco para de fato adicionar coisas à história, Então isso me pegou bastante nessa segunda parte, da mesma forma que já tinha acontecido na primeira parte, mas eu acabei relevando por entender que fazia parte ali da construção daquele universo, mas agora eu acho que eles podiam sim ter acelerado um pouquinho mais. Mas é óbvio, isso é só a minha opinião, gente? Tô só dividindo com vocês, eu sei que vocês amaram, não significa que eu não amei, Só significa que algumas coisas me incomodaram muito mais do que outras. Talvez o saldo da temporada tenha sido mais negativo do que positivo em relação a episódios que foram de fato incríveis, que eu acho que foi o episódio 5 e o episódio 6, foram episódios sensacionais. Os 3 últimos episódios, 7, 8 e o 9, foram episódios muito bons, mas eu acho que os 5 e o 6 ainda foram melhores, e eu acho que eles ainda perdem um pouco por conta dos primeiros episódios, O segundo episódio é bem mais ou menos assim, o 4º episódio é chatíssimo. Então, eu acho que, de uma forma geral, pra mim o saldo foi um pouquinho negativo, até porque a parte mais interessante da história, as partes mais interessantes da história, acabaram ficando pra ser resolvidas de uma forma muito corrida lá no final da temporada, e isso tem a ver tanto com toda a relação do Faustus com a Igreja da Noite, com a Igreja de Judas, tanto com o próprio Lúcifer, que a gente ficou esperando a temporada inteira o cara aparecer, e aí quando ele aparece, resolvem assim, a situação do Lúcifer, ele rapidamente é dominado assim por pessoas normais, Então eu acho que eles não conseguiram trabalhar tão bem essa ameaça do Lúcifer. Em um episódio eles tentam se livrar dele 3 vezes no mesmo episódio, Então, de repente, isso poderia ter sido distribuído por outros episódios, isso poderia ter sido uma coisa que ia acontecendo. Eu acho que o plot, que era muito interessante,
dessa questão da Igreja de Judas e da parte que o Blackwood é super misógino, também ficou em segundo plano, na minha opinião. Eu acho que poderia ter sido trazido para primeiro plano. Eles, em muitos momentos, falam bastante sobre essa questão da misoginia, sobre essa questão até das bruxas, que tem uma conexão muito forte com o feminismo, né? Estarem ali sendo submissas por conta desse cara, né? Enfim, por conta de homens misóginos que estão em status de poder ali dentro do Coven. Tudo isso acabou ficando um pouco em segundo plano, e aí quando entrou em primeiro plano foi resolvido super rápido, né? Outro plot que eu fiquei muito chateada que não foi muito bem utilizado, porque era um plot muito interessante, era o plot dos missionários caçadores de bruxas, né? Que a gente teve, inclusive, no episódio 6, que é muito bom. A gente descobre que é isso que aconteceu com o Luke, né? O namorado do Ambrose, que inclusive o Luke, infelizmente, né? Morreu. Isso foi também muito triste, apesar que no começo dessa parte ele tava sendo bem escrotinho, né? Com a Sabrina, então, bem misógino, machistinho, assim, então também não tava curtindo muito. Mas ele trouxe essa questão dos caçadores, que também foi resolvida super rápido, e eu acho que de repente tudo isso poderia ter sido construído para que nos primeiros episódios mais coisas nesse sentido relacionadas com a trama central da história tivessem acontecido, né? Porque no final a gente ficou acontecendo várias coisinhas, e a gente só entra na trama principal mesmo no último episódio, né? Então eu achei que a série pecou bastante nessa questão do ritmo mesmo e do desenvolvimento das coisas. Agora vamos falar da parte boa, que talvez seja a melhor parte dessa parte 2 de Sabrina, que foi Nabrina, né? Ou mais precisamente, Nick Scratch. O Nick, que é interpretado pelo Gavin Leatherwood, que inclusive é o meu mais novo crush, meu Deus, que homem. Ai. Mas o Nick, ele é um personagem que, obviamente, já estava presente na parte 1, mas nessa parte 2 o personagem dele ganha poder, e eu acho que muitas coisas justificam essa escolha, né, do Roberto e dos diretores da série, principalmente o fato de que o Gavin e a Kiernan, eles têm uma química, assim, muito boa, eles funcionam muito bem. O Nick é um personagem incrível, eu acho que ele é um cara que chegou pra apoiar a Sabrina. Eu tenho um pouco de ranço do Harvey, tá? Então vocês vão me desculpar aqui, né, pelo que eu vou falar, mas eu acho que a relação dele, né, e tem até um momento muito interessante na série, onde o Harvey fala pro Nick: você não vai impedir ela de fazer isso? E o Nick fala: você acha que a Sabrina ouve o que eu falo, que eu mando nela, né? Eu acho que isso mostra bastante a diferença da dinâmica da relação, né, do Harvey com a Sabrina e do Nick com a Sabrina. Eu acho que o Nick encara a Sabrina muito mais como uma parceira de fato, enquanto eu acho que o Harvey, não é necessariamente que o Harvey seja machista nem nada do tipo, é óbvio que isso não é o caso, né, ele sempre tratou a Sabrina muito bem, mas o Harvey, ele tem uma visão diferente da Sabrina. Então, todas as vezes que a Sabrina queria fazer alguma coisa, o Harvey queria opinar e meio que mandar nela em alguns aspectos, né? E eu acho que nessa cena isso fica bem claro. Enfim, né? Eu acho que todo mundo conseguiu ver que a dinâmica dos dois, a química do Nick e da Sabrina durante a temporada foi incrível, excepcional, de longe, uma das melhores coisas, assim. Todos os momentos, todos os episódios onde eles estão juntos, onde eles estão trabalhando juntos pra conseguir o que eles querem, são incríveis. Eu acho que isso ajudou muito, né? Eu acho que o Harvey, ele era um cara um pouco sem sal. É óbvio que tem as questões que ele traz pra discussão sobre aceitar que sua namorada é uma bruxa ou não, enfim, né, coisas que eu acho que são relevantes, mas eu acho que foi uma escolha bem acertada deles tirarem o Harvey desse papel. Eles falaram bastante sobre um triângulo amoroso, mas isso acabou logo no começo da temporada e a gente seguiu só com Nick e Sabrina, e o Harvey ficou com a Ross. E aí a gente vai pra parte que não é tão boa, que é assim, se eu já tinha ranço do Harvey, agora o Harvey e a Ross, cara... Nossa, eu fiquei muito... um ranço, assim, que eu não sei explicar, gente. Porque o Harvey, ele parece que fica procurando... É óbvio, ele tem os traumas dele e tudo mais, mas ele não consegue ser imparcial em relação às coisas que acontecem com a Sabrina. E ele se junta com a Ross, tem aquele momento onde eles acham que a Sabrina pode ter sido a pessoa responsável por tirar a visão da Ross. Que, inclusive, foi uma coisa que me incomodou muito, que de um episódio pro outro a Ross perdeu a visão. E aí a gente ficou um episódio inteiro sem, né, saber de nada. E aí depois isso aí ficou super meio que em segundo plano. É óbvio que a Ross é uma personagem secundária, então é óbvio que isso ficaria em segundo plano, mas eu acho que por isso ter um impacto tão grande nas personagens, enfim, na história como um todo, né, por conta da profecia e tal, eu acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado dentro da história e não tão jogado assim do nada, né? Outra coisa que a gente teve nessa temporada que foi interessante, mas eu acho que acabou ficando um pouco jogado em alguns momentos, foi também a mudança da Suzy pra Tio, né? Então a Suzy nessa temporada começa a se enxergar
entende que se enxerga como um garoto e não uma garota, então ele passa de Suzy para Teal e, enfim, muda várias partes do comportamento dele. Então ele começa a fazer parte do time de basquete, começa a usar o vestiário masculino e tal, e rola ali até uma questão sobre o preconceito que ele sofre ali na escola e tal. O Harvey é uma das pessoas que apoia ele, assim, desde sempre, sem questionamentos nem nada, o que é muito legal. Eu acho que isso é importante, né, da gente também poder estabelecer pro personagem, que foi de fato uma coisa legal. E aí eu acho que eles conseguiram, né, fazer uma coisa interessante, porque a atriz, né, que faz o Teal é uma atriz não binária, então, uma atriz, um ator, né, não binário. Então eu acho que isso é muito interessante pra trazer representatividade pra dentro da série, mas em alguns momentos eu acho que isso ficou um pouquinho perdido. Acho que talvez eles pudessem ter usado isso no desenvolvimento da história e do centro da história de alguma forma, né? Não sei como, mas eu acho que poderiam ter incluído isso melhor pra não ficar tão jogado assim. Outra personagem que eu achei que foi um pouco subutilizada nessa temporada foi a Miss Wardwell, né, a professora Wardwell barra Lilith, que agora, né, a gente sabe que é Lilith, ela tá agindo como Lilith. A gente teve uns momentos onde ela tava meio esquecida, porque ela encontra o Adam, que é o ex-noivo da professora, da Wardwell de verdade e tal, então ela fica meio apagada durante a temporada, até que no último episódio a Sabrina descobre quem ela é e tal, e, enfim, né, várias coisas acontecem. Então eu acho que ela é uma personagem muito forte, ela poderia ter sido melhor utilizada, assim como Ambrose Spellman, que é um ícone. A gente teve ali o momento onde ele tá preso e tal, mas eu acho que ele, enfim, ele continua meio que vagando sem sentido durante a temporada. Nessa temporada a gente tem um foco um pouco maior na Prudence por conta de toda a linhagem Blackwood, pelo fato dela ser a filha do Faustus. Então a gente tem aí uns questionamentos dela tentando entender qual que é o lado onde ela tá, com quem ela se identifica melhor, né? E no final a gente percebe que ela acaba se aliando aos Spellmans, né, de fato, e ela busca vingança contra o pai dela depois disso. Mas eu acho que as irmãs, né, a Agatha e a Dorcas, acabaram ficando um pouquinho de lado também. Eu espero que talvez na parte 3 a gente possa saber um pouquinho mais sobre elas, já que a gente sabe, né, pelo final da temporada, que o Ambrose e a Prudence vão sair em busca do Blackwood, né, pra resgatar os gêmeos e pra se vingar contra ele e matar ele de uma vez, já que ele abandonou a Igreja da Noite barra Igreja de Judas. Eu vou falar um pouquinho sobre o final especificamente, porque eu sei que algumas pessoas ficaram com um pouco de dúvida, né? Eu já falei pra vocês, a gente teve 3 tentativas de matar o Lucifer de fato, né, de, enfim, acabar com ele. E a última tentativa foi a que deu certo, que é quando eles tentam prender o Lucifer dentro daquele negócio que foi usado que estava sendo usado pra prender o demônio do sono lá na parte 1. Então, né, as coisas voltam, e aí é usado, ele escapa, e aí eles decidem usar um corpo humano pra fazer isso, porque o corpo humano é a coisa mais forte que pode segurar ele, né? E aí a Sabrina, obviamente, se oferece, mas o Nick fala que ele é mais poderoso nesse sentido, e aí colocam o Lucifer no corpo dele, e depois botam ele pra dormir. Isso significa que o Nick morreu? Não significa. Isso significa que tem, né, 2 pessoas, entre aspas, morando dentro do corpo do Nick. E o Lucifer, como ele é uma figura mais forte, né, provavelmente ele é a pessoa que fica na luz, né, ele é a pessoa que fica ali em controle do corpo, e é por isso que botam ele pra dormir naquele momento, porque é a forma de meio que controlar a figura dele. E por ele estar num corpo mais fraco, é mais fácil de controlar do que ele simplesmente estando no corpo, né, na versão humana dele mesmo, que inclusive está de parabéns. Então o Nick, ele se torna simplesmente um objeto, né, que vai, né, manter o Lucifer preso ali dentro. E aí a Lilith se torna a rainha do inferno e ela leva o Nick barra Lucifer para o inferno junto com ela, onde ela vai manter ali, vai ficar de olho nele e tal, pra garantir que ele não vai escapar nem nada. Mas eu acho que vai ser um pouco complicado deles conseguirem um outro local para guardar o Lucifer, digamos assim, né? Talvez um outro corpo, talvez uma outra pessoa. Enfim, né, fica aí o questionamento. Mas aí a gente vê que a Sabrina se junta com Harvey, a Ross e a Suzy barra Teal, né, o Teal, na verdade, que foram importantes no final dessa temporada para manter os portões do inferno fechados, né, e eles foram bem sucedidos. Então agora eles vão meio que ser esses caçadores de coisas do mal, assim, né, os 4 mais o Salem. E aí a Sabrina diz que a missão deles agora é ir pro inferno resgatar o namorado dela, vulgo Nick. Então eu
suponho, né, a gente imagina que isso vai ser a história para a parte 3 de Sabrina, né, pelo menos essa parte da história vai ser essa. A gente vai ter a Prudence e o Ambrose indo atrás do Blackwood, né, e tentando se vingar dele, e a gente vai ter o Zico tentando entrar no inferno. Eu acho que é um momento onde o Salem pode possivelmente tomar a sua forma verdadeira dentro do inferno, né, já que ele é um demônio, e falar, né, pelo menos ser um pouquinho de mais... ter mais utilidade na série, porque nessa parte 2 ele ficou totalmente esquecido no churrasco, tipo assim, ele não serviu pra praticamente nada. Eu achei que no final eles iam colocar ele pra fazer alguma coisa de fato, né, contra o Lucifer, mas ele não foi importante de forma nenhuma, e eu fiquei bem chateada com isso. O nosso terceiro ponto da história, que provavelmente vai ser usado para a parte 3 ou a parte 4, enfim, é o que vai acontecer com a Igreja da Noite. Então depois que o Blackwood fugiu, a Hilda e a Zelda ficaram responsáveis pela Igreja da Noite, por reerguer o Coven, né, ou enfim, o que sobrou do Coven. A Zelda agora é a suma sacerdotisa do Coven, né? Então ela é responsável por tomar as decisões, enfim, o que ela vai fazer. Provavelmente ela vai tentar implantar as doutrinas do Edward Spellman, né? Que são doutrinas mais voltadas para a igualdade, tanto entre bruxas e feiticeiros, quanto entre bruxos e seres humanos, né, imortais no caso, e elas vão reerguer o Coven e a Igreja da Noite, talvez com um novo nome. Então eu acho que a parte 3 e a parte 4 vão estar focadas nessas 3 histórias diferentes. Eu espero que seja mais ação e menos fala-fala, né, menos diálogos, menos coisas desse tipo assim, porque isso dá uma cansada, né, em episódios de 1 hora, isso acaba cansando bastante, e a gente quer ver tiro, porrada, bomba, magia, gente flutuando, entendeu? Muita coisa. Um personagem que eu achei que poderia ter sido mais importante pra história, apesar dele ter tido eu fiz assim no meio. Apesar dele ter tido seu papel, foi o Dorian Gray. Eu acho que tem aí uma história que pode ser explorada, né? Ele é um feiticeiro muito poderoso. Isso ficou bem claro em alguns momentos da temporada. Acho que isso poderia ter sido melhor explorado. Mas o que eu espero, né, de uma parte 3, da parte 3 que já está confirmada, inclusive, deve chegar em outubro, mais ou menos, mas isso é só especulação minha, é que eles consigam, de fato, trazer mais feitiços, mais coisas, né? Se vocês voltarem a assistirem às minhas análises de trailers, de promos, a gente estava esperando muita bruxaria, Sabrina flutuando, que, na verdade, os 2 momentos onde ela flutua foram... enganação, foi uma ilusão de ótica ali do trailer. Teve aquele momento de vai ter lobisomem, não vai ter lobisomem, no final não teve. Eu também fiquei decepcionada com isso, porque eu queria bastante que isso tivesse acontecido. Então quem sabe, numa parte 3, numa parte 4, eles consigam explorar outras criaturas sobrenaturais, poderes mais fortes, né? A Lilith deu 2 presentes pra Sabrina, um deles foi a restauração dos poderes dela. Eu acho que não foi a restauração daqueles poderes de milagres dela, né, que ela tava fazendo, mas sim a restauração dos poderes normais dela, porque eu acho que essa coisa milagrosa aconteceu enquanto, né, no processo que a Sabrina estava cumprindo as questões da profecia. Então ela voltou a ter os poderes de bruxa normal dela, até porque ela pegou os poderes da Lilith, não do Lucifer que tinha dado esses poderes pra ela. Então eu acho que ela tá num nível médio ali de poder, né, não tão absurda, obviamente não vai poder mais reviver as pessoas assim do nada. E a gente tem o segundo presente, que no final aparece a verdadeira professora Wardwell, acordada de um sono profundo de que a Lilith tinha, né, tomado conta do corpo dela e tal. Eu acho que isso é possível que seja, né, a Sabrina até falar, acho que esse é o segundo presente da Lilith pra mim, mas a gente também pode especular que é possível que exista um segundo presente que ainda não foi revelado, né, esse segundo presente pode aparecer depois, pode ter a ver com o Nick, pode ter a ver com a mãe da Sabrina, até porque a gente descobriu algumas coisas sobre os pais dela, né, sobre o fato de que a Sabrina não é filha de Edward Spellman, e sim do próprio Lucifer. Eu acho que aí deixou uma margem até pra gente poder especular, poder criar teorias pra isso, mas de uma forma geral, acho que o final foi bem redondinho, com pontas soltas para a parte 3, que já está confirmada. Então é isso, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem saber mais alguma coisa, comenta aqui embaixo, vamos conversar. Se vocês falarem coisa suficiente, que forem interessantes, a gente pode fazer mais um vídeo aqui no canal, né, falando um pouquinho mais sobre a 3ª temporada, quando a gente tiver mais informações. Então não se esqueçam de curtir o vídeo aqui, de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!